Boa noite, meus queridos. Que bom que você está conosco aí e eu espero que esses devocionais estejam realmente edificando a sua vida, assim como tem edificado a minha vida. Quando nos aproximamos das Escrituras, o Senhor se aproxima de nós. A Bíblia fala que cada passo que nós damos em direção a Deus, Deus dá um em nossa direção e glória a Deus por isso. Se você tem perseverado aí na palavra de Deus, é sinal que você está andando no caminho da santidade. E continue firme, porque o caminho da santidade ele realmente não é fácil. A porta ela é estreita e ela machuca. Nós andamos como que sangrando os pés, né? Haverá tribulações, provações, e como Jesus mesmo disse lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, porém tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Cristo venceu e nós estamos no caminho de Cristo Jesus, com certeza com ele nós venceremos, mas passaremos aí por aflições. Mas quando nós estamos com o Espírito Santo habitando em nós, é ele o Consolador. Não foi isso que Cristo disse? Convém que eu vá para que eu envie o Consolador? E nós também temos que ter em mente o seguinte: há tantos caminhos, né? Caminhos largos, mas que não dão direção a Deus. Então, quando você ouvir também dizer alguma pessoa dizer, todos os caminhos levam a Deus, mentira, não levam. Somente Jesus Cristo leva a Deus. Ele é a porta estreita pelo qual nós chegaremos a Deus. E como Paulo disse também, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu agora avanço rumo ao alvo. Na porta estreita nós temos um alvo, que se chama Cristo Jesus. Porém, é necessário que, através da cruz de Cristo, nós sacrifiquemos a nossa carne para poder viver a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, que esse devocional seja mesmo aí um direcionador para você ao caminho da santidade, ao caminho da cruz, ao caminho de Cristo Jesus. E persevere na palavra, somente na palavra de Deus. Tudo aquilo que pregarem para você, confira na palavra de Deus. Os bereanos faziam isso. Eles conferiam se está na palavra, opa, vamos seguir. Mas se não está, nós não seguiremos. E é assim que Cristo também trata o seu povo. Através da palavra é onde vêm as revelações de Deus. E nós já vamos passar aqui para um versículo bíblico, mas eu peço também que você já deixe o seu like aí, compartilhe esse canal, se inscreva no canal, isso é muito importante para que nós alcancemos mais pessoas, mais vidas sejam salvas pelo Evangelho, tá bom? Nós vamos ler aqui Efésios 5, no capítulo 5, versículo 1 e 2, onde diz o seguinte: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Nós temos uma identidade já agora, filhos de Deus, dado pela concessão de seu Filho, o unigênito que se tornou o primogênito, o primeiro de muitos. Então, através de Cristo Jesus, nós agora temos uma identidade, filhos de Deus. E ele continua: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Portanto, que a nossa imitação a Deus chegue até Deus como oferta de aroma suave, que a nossa santificação chegue até o Senhor e nos encontre inculpáveis no dia do julgamento. Ele continua ainda o seguinte, declarando aqui: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Quem são os santos? Santo é todo aquele que separou sua vida para Deus. A palavra santo significa separado. Separado de um velho mundo, agora vivendo um novo mundo, o céu, a eternidade. Então nós introduzimos para nós os céus aqui na terra. Nós vivemos agora um novo mundo. E somos libertos desse mundo caído onde impera o pecado. Sabemos que continuaremos pecando? Sim, a nossa carnalidade, a nossa natureza humana ainda nos leva para isso e muitas das vezes nós ainda acabamos caindo.
mas o santo é aquele que persevera na palavra de Deus. O santo é aquele que não negocia os princípios bíblicos. O santo é aquele que coloca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e não negocia com as trevas. Portanto, ele nos alerta o seguinte: uma das coisas que mais fazem as pessoas caírem em tentação é a imoralidade sexual e também a impureza e cobiça. Nós vemos o evangelho ser tão manchado aí, né, por homens que dão maus testemunhos através de imoralidades sexuais, através da cobiça, do ter, o evangelho da prosperidade. Meu Deus, quantas pessoas são enganadas com isso, quando o evangelho não promete isso. Quando que você quiser seguir a Cristo Jesus, você tem que largar todas as coisas deste mundo que te prende a este mundo. Olha para você ver João, o Pedro, o discípulo de Jesus, diante da sua pesca, maravilhosa pesca milagrosa, onde ele prosperou ali, o que ele fez? Largou tudo de lado e foi seguir Jesus. Quando foram seguir Jesus, o que ele disse? As raposas têm suas tocas, mas o filho do homem não tem sequer um travesseiro para encostar a sua cabeça. Quando aquele jovem rico chegou perto de Jesus: mestre, o que eu faço para ganhar o reino dos céus? O que Jesus disse? Siga os mandamentos. E foi descrevendo ali em Êxodo, todos os 10 mandamentos, Êxodo 20, e foi descrevendo todos os mandamentos. E o que ele falou? Ah, isso eu já faço desde pequeno. Então eu ganhei o reino dos céus? Não, de forma nenhuma. Vai e vende tudo que você tem e siga-me. Ah, Senhor, mas isso é muito pesado para mim. E quantas pessoas, pela cobiça, pela ganância, pela prosperidade, estão vendendo as suas almas, achando que o evangelho é fácil. Não é fácil, gente. Não é fácil seguir o evangelho. É o que eu falei aqui, é um caminho sangrento, é um caminho de renúncia. Quantas pessoas, mártires, entregaram sua vida para Jesus e morreram, foram decapitados, crucificados, esquartejados. Estevão, por exemplo, e ainda recém-convertido na fé, Estevão dá um testemunho público de fé ali em Jesus e é apedrejado diante de Paulo, que segurava ali, diante de Saulo, né, que segurava ali a sua túnica. Quantas pessoas sofreram e ainda sofrem pelo Evangelho? E quantas pessoas fazem negociação da prosperidade em cima do Evangelho? Vem buscar a sua bênção, pague a sua bênção, e vão aos cultos buscando o seu milagre, a sua bênção, quando na verdade também o culto, o nome já diz, é para cultuar o Senhor, apresentar ao Senhor um culto racional, um culto de adoração, de louvor, de graça. Quantas pessoas têm negociado o Evangelho? E Paulo já nos alertava contra isso, lá em Efésios, dizendo, portanto, sejam imitadores de Deus. O que é ser imitador de Deus? É ser como Jesus, que despojou-se da sua glória e se fez homem como nós, se fez o menor de todos. E quantas vezes nós queremos ser os maiores, o mais sábio, o mais inteligente, aquele que dá lição de moral? Quantas vezes nós estamos na posição de maioral, quando o evangelho verdadeiro e genuíno é se fazer menor do que o outro? E ele continua, então, como filhos amados, e vivam em amor. O amor cobre todos os pecados. Viva em amor, na humildade, na complacência, sendo ali um verdadeiro imitador de Cristo Jesus. E se entregou por nós, Cristo se entregou por nós. Então, que nós apresentemos como oferta ao Senhor, como sacrifício de aroma agradável ao Senhor, vivendo em amor. Só assim o Senhor aceitará o nosso culto, a nossa adoração, o nosso sacrifício. Então, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Uma pessoa que se declara cristão, santificado na palavra de Deus, é uma pessoa que tem nojo dessa relação que Paulo nos descreve aqui. E mais, em Efésios aqui ele vem descrever mais coisas. Mas se isso não te causa nojo, se você ainda está na imoralidade sexual, se você ainda está
na impureza, se você ainda está cobiçando algo que o Senhor fala todo dia, gritando: filho, isso não edifica a sua vida, mas você cobiça. Filho, isso não te convém, mas você cobiça. Será que realmente você está buscando em primeiro lugar o reino dos céus? Será que realmente você está buscando a eternidade? Ou você está vivendo para os seus prazeres nessa terra? É isso que Cristo nos alerta. É isso que Cristo nos declara. Quem vier após mim, pegue a sua cruz e me siga. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. O Evangelho de Cristo Jesus, meus irmãos, é renúncia. Renúncia. Se você não é capaz de renunciar o seu desejo por um carro novo, se você não é capaz de renunciar o seu desejo por uma mansão, se você não é capaz de renunciar aos seus desejos por vida boa, será que você está absorvendo o evangelho genuíno e verdadeiro de Cristo Jesus? Fique atento, porque naquele dia, diante dele muitos falarão: Senhor, mas no teu nome nós profetizamos. Senhor, mas no teu nome nós expulsamos demônios. Senhor, mas no teu nome nós operamos milagres. Será que foi pelo poder de Cristo Jesus ou pelo poder de Beelzebul? O poder do nome de Cristo, o nome de Cristo tem poder, mas falar e profetizar é diferente de ser e de ter a presença de Cristo Jesus. Por que eu falo isso? Porque até mesmo Satanás, ele se transveste em anjo de luz. Se uma pessoa tiver, por exemplo, uma enfermidade no corpo, Satanás pode muito bem tirar aquela enfermidade. Se ele se transvestiu em anjo de luz, se ele fez aqueles 3 milagres para Jesus ali, apresentando todo o mundo para ele, ele tem o poder sobre esse mundo, porque Cristo mesmo disse que esse mundo existe um principado e uma potestade que rege esse mundo. E Satanás tem esse poder. Mas quando nós profetizamos, nós falamos, será que nós estamos vivendo? Nós podemos falar, profetizar, mas pelo poder de Beelzebul. Não foi isso que Cristo também disse? Quando atribuíram os milagres que ele fazia pelo Espírito ao poder de Beelzebul? Hoje nós fazemos ao contrário. Hoje nós fazemos ao contrário. Nós, eu falo entre aspas, porque misericórdia, Deus me livre de ter uma mentalidade dessa. Mas hoje se fazem milagres pelo poder de Beelzebul e atribuem esses milagres ao Espírito Santo de Deus. Mas como? Pelos frutos. Pelos frutos conhecerei as árvores. Nós vemos tantas pessoas prometendo coisas nos altares, tantas pessoas operando milagres nos altares, mas com uma vida toda torta fora do altar, com uma vida sem santidade, com uma vida envolvida nisso aqui que Paulo fala, as imoralidades sexuais, impurezas, cobiças. Será que essas pessoas falam pelo poder do Espírito Santo de Deus ou pelo poder de Beelzebul? Não se deixe enganar, porque o inimigo tem enganado. E a Bíblia declara que ele é o enganador e ele engana. Ele engana até mesmo pessoas que estão voando literalmente alto no Espírito Santo, mas estão sob a influência do poder do mal. E através disso enganam outras pessoas. E o que Cristo disse? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Ai daquele que fizer um pequenino só tropeçar, ele será culpado desse tropeço. Nós temos que ficar atento a isso. Portanto, que o nosso evangelismo, que a nossa palavra esteja fundamentada na palavra de Deus e tão somente na palavra de Deus. Aí sim, o Espírito Santo tem a liberdade de agir através de nossas vidas para edificar a vida dos outros, para salvar a vida dos outros através da anunciação do evangelho puro, genuíno e verdadeiro. Esse é o evangelho de Cristo Jesus. Tudo aquilo que vier no pacote é engano. É o que próprio Paulo fala, isso é Babilônia. Saia disso. Babilônia significa confusão. E você não precisa passar por isso. Se você aceitou Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador e entendeu o propósito da renúncia de uma vida velha para o novo homem, se fez como Paulo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu agora avanço rumo ao alvo. Se você já tem uma direção, siga pelo caminho estreito, porque Cristo irá te conduzir. E não negocie princípios bíblicos. Não negocie promessas que estejam fora da palavra de Deus.
mas pelo contrário, viva o sobrenatural de Deus, suporte pacientemente pela justiça de Deus e ela virá. Vamos orar? Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor é a porta estreita que nos conduz ao caminho eterno. Por isso, nessa noite, Deus, nós queremos fundamentar a nossa vida na palavra do Senhor e somente pela palavra do Senhor esperar as promessas do Senhor até que o Senhor volte. Por isso, Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor abençoe a nossa noite e nos dê discernimento através da Tua palavra de extrair a essência do Senhor e tudo aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. É a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe a noite de vocês e que vocês possam voar alto no Espírito Santo, mas no verdadeiro Espírito Santo. O Espírito Santo com E maiúsculo, não o espírito deste mundo que é enganador e faz falsas promessas, buscando aí aliviar os desejos da carne. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.